Imediato o professor Eduardo Viotti, que vai tratar do tema Ciência, Desenvolvimento e Inclusão Social, a responsabilidade ética dos cientistas sociais. O tema também em voga, a rediscussão e uma discussão profunda sobre as dimensões éticas associadas a várias atividades de pesquisa e também com a forte correlação com as questões de sustentabilidade e mudanças climáticas. O professor Viotti é professor visitante da Universidade da Colômbia, é professor também da Universidade de Brasília e tem uma extensa agenda de publicações em estudos sobre inovação e desenvolvimento. Boa tarde. Eu queria, antes de tudo, agradecer os organizadores do evento pela oportunidade de vir aqui compartilhar com vocês o conhecimento que eu aprendi até agora, com o que apresentaram, o que a gente discutiu, e compartilhar também algumas das minhas reflexões provocadas pelo convite. Quer dizer, eu agradeço o convite, ao mesmo tempo reclamo, porque me deram um tema ingrato, que eu tive que enfrentá-lo, que foi, em linhas gerais, a discussão da questão da ética na ciência, do desenvolvimento sustentável e da inclusão social. E eu optei por falar da ciência que eu conheço um pouco mais, que é a economia, e que, num certo sentido, se pretende ser uma das mais importantes ciências sociais, se não um modelo para as outras ciências sociais, que eu não acredito nisso, mas é um pouco isso que a ciência econômica convencional acredita. Queria dizer que eu escrevi um artigo para servir de base para essa apresentação, um pequeno artigo, e que esse artigo está tanto escrito na versão original em português, quanto eu fiz uma tradução. Quem quiser, está disponível esse artigo para o trabalho. Quando me provocaram para falar sobre ética na ciência, obviamente me veio à cabeça as reflexões importantes que ocorreram no imediato pós-guerra, especialmente após a explosão das bombas atômicas, que eu diria, num certo sentido, fizeram com que os cientistas e a sociedade em geral perdessem um pouco a visão ingênua, ou a era da inocência, vamos dizer assim, com a perspectiva de que ciência sempre seria ciência e tecnologia, que os avanços da ciência e tecnologia sempre seriam para o bem da humanidade, para o progresso da sociedade em geral. Então isso marcou profundamente um período de reflexões, de questionamentos éticos, não sobre apenas a ética que a gente pensa mais comumente hoje, que é a ética na pesquisa, no sentido de realizar atividades que não prejudiquem o ser humano ou o ambiente na atividade de pesquisa, ou que usem como cobaias, né, pessoas ou indivíduos sem pensar nos direitos humanos dessas pessoas e tudo, mas inclusive a ética nos resultados da pesquisa. A gente costuma muitas vezes se refugiar dentro da perspectiva de que a pesquisa básica, essa divisão que existe na nossa cabeça, pesquisa básica e pesquisa aplicada, que eu acho que é muito mais uma ferramenta de análise construída por nós do que algo que está embutido efetivamente no objeto de estudo. A ideia de que pesquisa básica é algo que não tem valor envolvido, que não tem problema ético, mas o próprio projeto Manhattan é o exemplo de que essa fronteira é absolutamente difícil de ser construída, ou seja, grandes avanços da ciência, né, da física atômica, né, foram feitos no projeto Manhattan, ou seja, pesquisa básica que avançou as fronteiras do conhecimento, mas que estavam, na verdade, vinculados a uma aplicação prática que causou um profundo desastre humano e o repensar disso. Então, acho que grande parte das origens do questionamento da ética foram marcadas ou estão marcadas nessa origem, nessa questão básica que ocorreu nesse momento histórico e que, num certo sentido, para mim, de maneira infeliz, foi muito olvidada, muito esquecida, diminuída, né? Perdeu-se o vigor no tratamento dessas questões na medida que a gente teve o fim da Guerra Fria, com esse triunfalismo que dominou os debates políticos, econômicos, sociais e mesmo científicos. A partir desse momento, a minha sensação, não sei se vocês concordam, é de que as discussões de ciência, de ética na ciência, se concentraram, especialmente em alguns campos muito específicos, especialmente nas pesquisas biomédicas, com a questão dos exames clínicos,
cooptativa, por exemplo, da criação de uma super-raça, uma raça endinheirada que poderia ter acesso aos novos avanços que poderiam fazer modificações genéticas ou coisas do tipo que a maioria da população poderia não ter acesso. E, então, são questões do tipo que acabaram sendo centralizadas ou concentradas muito especificamente em algumas poucas áreas. Mas, na minha opinião, essa questão ética, moral e do uso dos resultados da pesquisa perpassa todas as ciências. É uma discussão que eu acho que a gente tem que voltar a tratar com a seriedade que não tem tratado em geral. E eu vou tentar fazer uma provocação básica na área de economia a respeito disso. Quer dizer, eu proponho que a gente se centre nesse exemplo, que a gente poderia, usando uma metáfora aqui, que o laboratório da economia, na verdade, é a história, né? Nesses laboratórios, nós somos as cobaias de todos os grandes experimentos que são feitos utilizando ciências sociais e economia. E, para começar essa discussão, eu queria lembrar um primeiro grande panorâmico relatório que foi feito pela Unesco com o Conselho Internacional de Ciências Sociais, chamado um relatório de 2010, que, na verdade, começa na sua apresentação com a introdução do presidente do Conselho com palavras como essas. Vou repetir aqui o que ele diz no prefácio desse relatório. Nunca antes os cientistas sociais tiveram tanto impacto na opinião pública, tanto em termos de como o mundo é visto, quanto de como nele se deve interferir. No entanto, apesar desse impacto, os seres humanos enfrentam hoje crises que desafiam os limites de sua compreensão e da capacidade de suportar suas consequências. Parte do diagnóstico do atual problema econômico global é o de que os cientistas sociais foram instrumentais para a construção dos instrumentos financeiros tóxicos e instituições falhas que foram ou são, em grande parte, os responsáveis pelos problemas que ocorreram com a crise financeira que se iniciou no ano de 2008. A respeito da crise de 2008, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir a esse documentário, que chama-se Inside Job em inglês, em português foi traduzido como Trabalho Interno, que é um documentário sobre a crise financeira de 2008, as suas origens, e como, na opinião ou nas palavras do próprio diretor do filme, Charles Ferguson, isso tem a ver profundamente com o que ele chama de corrupção na academia norte-americana, especialmente. É um documentário, eu acho que imperdível, na minha opinião, e que hoje, inclusive, está disponível no YouTube, no artigo que eu escrevi, tem a conexão para o documentário com legenda em português. Eu vou pedir a licença de vocês para projetar um pequeno clipe de cenas desse documentário. Esse é o chefe de departamento de economia de Harvard. Martin Feldstein being on the board of AIG, Laura Tyson going on the board of Morgan Stanley, Larry Summers making $10 million a year consulting to financial services firms. Irrelevant. Yeah, basically irrelevant. You've written a very large number of articles about a very wide array of subjects. You never saw fit to investigate the risks of unregulated credit default swaps? I never did. Same question with regard to executive compensation, the regulation of corporate governance, the effect of political contributions. I don't know that I would have anything to add to those discussions. I'm looking at your resume now. It looks to me as if the majority of your outside activities are consulting and directorship arrangements with the financial services industry. Would you not agree with that characterization? No, to my knowledge, I don't think my consulting clients are even on my CV, so no. Who are your consulting clients? I don't believe I have. Okay. Do you consult for any financial services firms? The answer is I do. And I do not want to go into details. Do they include other financial
3 more minutes. Give it your best shot. In 2004, at the height of the bubble, Glenn Hubbard co-authored a widely read paper with William C. Dudley, the chief economist of Goldman Sachs. In the paper, Hubbard praised credit derivatives and the securitization chain, stating that they had improved allocation of capital and were enhancing financial stability. He cited reduced volatility in the economy and stated that recessions had become less frequent and milder. Credit derivatives were protecting banks against losses and helping to distribute risk. A medical researcher writes an article saying, to treat this disease, you should prescribe this drug. Turns out a doctor makes 8% of personal income from manufacturing this drug. Does no wrong. I think it's certainly important to disclose well, I think that's also a little different from cases that we're talking about here because Então, esses são alguns dos mais importantes economistas norte-americanos. Larry Summers, Hubbard, Frederick Mishkin, Glenn Hubbard, Martin Feldstein. Eles se aparecem, por exemplo, nos primeiros 1% de um ranking de maiores economistas americanos, medido em termos de número de publicações e citações científicas, elaborado por uma instituição chamada RePEc IDEA. E eles estão, na verdade, quase nos 0,5% mais relevantes entre os 36, quase 37 mil economistas e que foram analisados em termos de suas contribuições para o mundo acadêmico, científico norte-americano, e que é praticamente o mundo. Essa instituição tem pessoas, foram contabilizados economistas do mundo inteiro. Eles são profundamente importantes, não só do ponto de vista de formulação de políticas, que ocuparam cargos. O primeiro que apareceu é o chefe do departamento de Harvard. Esse Hubbard é o Dean, né, o diretor da Faculdade de Negócios da Universidade de Columbia, era naquela época, continua sendo. O Larry Summers foi economista-chefe do Banco Mundial, ele foi ministro da Fazenda, foi chefe da assessoria econômica do presidente Clinton, chefe da assessoria econômica do presidente Obama, e é o mais forte cotado para ser o presidente do Banco Central norte-americano agora, só para dar alguma ideia das pessoas. Então, o que é importante mostrar que esses foram economistas que provaram cientificamente que a desregulamentação do mercado financeiro contribuía para o aumento da estabilidade da economia, da estabilidade do mercado financeiro, para o afastamento do risco de uma crise. Com base nessa melhor ciência econômica, foi que se fez a desregulamentação do mercado financeiro norte-americano e, particularmente, a revogação do chamado Glass-Steagall Act, que foi adotado depois da maior crise de todos os tempos do capitalismo, de 1930, que serviu muito bem ao capitalismo norte-americano mundial durante mais de 70 anos, impedindo a ocorrência de crises como essa que se iniciou em 2008, que, entre outras coisas, tinha basicamente uma distinção necessária entre bancos comerciais, que são os bancos que tomam os nossos depósitos e que emprestam com garantias esses investimentos, e bancos de investimento, que são bancos que especulam no mercado financeiro. Então, esse era um dos pilares da Glass-Steagall Act, né, dessa lei americana de regulamentação do mercado financeiro, que impediu que houvesse crises tão graves como essa que se iniciou no ano de 2008, que é a mais grave crise desde 1930 nos Estados Unidos. Depois de 5 anos, essa crise ainda continua sendo gravíssima em termos de desemprego. Na economia americana hoje, grande parte dos velhos estão com seus fundos de pensão profundamente desvalorizados. Eles foram alguns dos que mais pagaram pelos ônus que o mercado financeiro impôs,
pelas suas poupanças. Lá ninguém tem INSS, não existe isso, né? Tem que ter o fundo privado, e pela perda do valor das suas propriedades, que era outra fonte de poupança. E as economias, os estados assumiram prejuízos gerados pelo mercado financeiro que nós, sociedade em geral, vamos gastar décadas para pagar. Só para dizer, o último dado de desemprego da União Europeia é a maior taxa de desemprego desde a criação na zona do euro. A taxa de desemprego entre os jovens na Grécia hoje atinge 60%, com perspectivas de continuidade no desemprego por muito mais tempo. Na Espanha, 50%.